Deus. Pai, nós oramos nessa madrugada de segunda-feira. Nós invocamos o Teu poder, Pai querido. Aqui estamos, ó Deus, a igreja reunidas nessa madrugada, ao qual se inicia a semana propriamente dita. Os dias, ó Deus, úteis, os dias de enfrentar os desafios. E aqui, ó Pai, nós, nessa madrugada, diante do Teu altar, nós clamamos ao Senhor. Pedimos, Pai, a direção do Teu Santo Espírito. Que o Senhor, ó Deus, venha de forma poderosa visitar cada coração, ó Deus, nessa manhã. E que através, ó Deus, da unção dessa palavra, e que no final nós, ao orarmos, cada um daqui, Senhor, ó Deus, possa sair, ó Deus, com a certeza que o Senhor, ó Deus, acampa ao derredor daqueles que o buscam. Meu Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Deus, porque nós estamos nessa série de mensagens na linha do limite, Deus, superando limites, e nós bem sabemos que a palavra nos ensina, como nós lemos aqui em Salmo: provai e vede que o Senhor é bom. Deus, nós colocamos as nossas causas diante do Senhor, nós colocamos, Deus, as nossas labutas, as nossas guerras, nós colocamos diante do Senhor, ó Pai, situações que muitas das vezes, como aqui mesmo em Salmo diz, situações desesperadoras, preocupantes. Diz que o Senhor, ó Deus, traz a resposta. O Senhor livra de toda e qualquer tribulação. Se há pessoas, ó Deus, que aqui se encontram, ou que ouvem essa mensagem, e que estão atribuladas, que estão preocupadas, meu Deus, em o nome de Jesus, eu declaro, Pai, o Teu poder sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada um, ó Deus, que está ouvindo essa mensagem. Que o Senhor, ó Deus, opere de forma poderosa. Assim eu oro, Pai, e declaro, em nome de Jesus. Tenha esse momento com o Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu oro nessa madrugada, Deus, Pai, colocando na Tua presença, Senhor, ó Deus, os anseios, as preocupações, as limitações. Meu Deus, eu oro, Deus, em favor da vida de cada um que está ouvindo essa mensagem, e aqueles que se encontram presentes aqui na igreja. Meu Deus, em o nome de Jesus, entra, ó Deus, com a providência, põe a Tua mão sobre a causa de cada um. E bem sabemos, Deus, que o Senhor é o socorro bem presente. Meu Deus, em o nome de Jesus, clama a Deus, nós clamamos a Ti, e que o Senhor, a Deus, venha com respostas, venha, ó Deus, com a ação dos céus. Traga, Senhor, ó Deus, em o nome de Jesus, respostas grandiosas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Ainda com a canção, eu vou dar esse momento para você se assentar, você preparar o seu envelope, como a gente sempre faz, para quando vir à frente já está tudo pronto. Deus abençoe. Vou dar esse momento aí para você fazer esse momento já de separar, preencher o seu envelope, sua oferta, seu dízimo. Amém?
Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos. Que bom que você aqui se encontra. Nós vamos falar nessa manhã sobre esse momento muito importante que é nós andarmos com Deus. O tema da mensagem é esse: andando na presença de Deus, andando na dependência de Deus. Andando na dependência significa você saber que você está debaixo da graça e do poder de Deus. E entender que o fato de você estar debaixo da graça e do poder de Deus não significa que as tribulações venham se isentar da sua vida. Não significa que não tem provas para ser passado. Eu quero dizer para você que sempre nós vamos passar por algumas provas. Se permitir, aí eu vou citar, por exemplo, é como se uma pessoa, e isso acontece muito aqui na nossa região, a pessoa, vou colocar o exemplo lá, o doutor Vinícius, fez a faculdade e tal, e o sonho era terminar a faculdade. Aí ele terminou, concluiu, parabéns, agora é um novo desafio. Não tem as novas etapas? Aí agora é a etapa de revalidar o diploma e tal. Sempre nós somos cercados de prova. Nós precisamos entender que quando a gente está passando por momentos de lutas, não significa ausência de Deus. Mas é no momento das provas e das lutas que nós vamos entender e aprender a depender de Deus. A Bíblia, ela relata várias situações de pessoas que passaram por provas. Pastor, mas a minha situação ela é diferente, porque a minha situação é de muita luta. A minha situação que eu tenho passado, ela está praticamente fugindo, vai fugir do controle. Eu quero dizer para você, às vezes vai fugir do controle. Nós vamos ser levados muitas das vezes, ser colocado contra a parede. E o ser humano, ele não gosta de se mover sobre pressão. Ele não gosta de se mover sobre pressão. Uma das áreas que eu tenho, eu sou formado também em administração de empresa, e eu lembro bem que eu tive um professor muito bom de recursos humanos. E ele no curso de administração, fala que é muito importante a questão dos recursos humanos, porque ela seleciona as pessoas que vão entrar numa equipe. E ele falava lá que a pessoa para chegar ao perfil, chegar ao ponto de gerente de banco, ela passa por tantas provas para ser gerente. E uma das coisas que ele falava assim, sempre falou isso na época do curso, né, do ano que eu tive essa disciplina, porque foi um ano que eu tive recursos humanos. Ele falava assim, o gerente de banco, ele entra no banco, o coração dele tem que ficar lá na porta. Eu não sei se isso é verdade, você trabalhou no banco muito tempo, porque o gerente não pode ter dó do cara. Ele não pode ter dó. Então, as pessoas, quando elas passam por provas, elas querem muitas das vezes se deixar levar pelas emoções. Queridos, preste atenção. Não se deixe levar pelas emoções, porque se você deixar o teu coração falar, às vezes o sentimento do coração vai te levar a você parar no caminho. E Deus não te chamou para você ficar parado. Nada mais, nada menos, a pessoa que eu vou citar aqui na Bíblia, sobre a questão de provas, um homem que marcou o Evangelho, um homem que Deus levantou e o chamou do meio do nada em meio às provas, um homem que Deus deu uma missão para ele, um homem que debaixo de uma missão ao qual Deus o ordenou, ele entrou naquela situação assim, meio que, desculpe o linguajar, mas entrou num balaio de gato. É o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele se converte ao Evangelho e ele ora a Deus, e Deus dá uma missão para ele, que está lá em 2 Coríntios capítulo 1. O apóstolo Paulo, debaixo de uma missão, numa das suas viagens missionárias, ele escreve no versículo 8, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8 em diante. Porque não queremos, irmãos,
que ignoreis a natureza da tribulação. O momento que você está passando de lutas serve para você de aprendizado. Os momentos de prova que você está passando, os momentos de lutas, está te trazendo muito ensino. Porque é no momento das provas que quando você passa, você valoriza aqueles momentos. Eu lembro bem que uma certa vez eu parei para tomar uma guarapa. E aí, tomando a guarapa, conversei e falei assim para o homem, isso aqui ainda vende, as canas ainda vende por feixe ou vende por unidade? Aí ele pegou e falou assim, o senhor tem roça? O senhor tem chácara? Aí eu falei, não. É porque quando eu era guarapeiro, eu comprava por feixe, eu comprava as canas de um senhor que morava lá no horto. O senhor foi guarapeiro? Sim, falei para ele. E as pessoas não acreditam. E eu comecei a comentar com ele algumas coisas ali da jornada da guaraparia. E ainda falei para ele assim, mas a minha guaraparia não é que nem essa do senhor, que aperta o botão e já roda o engenho, não. O negócio era no muque, meu irmão. Nós era molecão e aí tinha um colega meu que o pai dele tinha um engenho daquele manual. Nós fizemos uma caixa de tábua, colocamos em cima e colocamos bem no centro da cidade. E molecão novo, nós tínhamos 15 anos e nós colocávamos assim. E eu estudava numa escola particular da cidade. Tipo assim, é a escola do povo, do dinheiro e tal. E aí passava os colegas e davam risada de mim. Olá, o cara guaropeiro. Sabe, gente, tem gente que às vezes vai rir de você. Só que o tempo vai passar. E você vai vencer. Porque as provas te ensinam. Os limites faz com que você venha ser moldado e você crescer diante da tribulação. E o apóstolo Paulo fala isso nesse versículo, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação, que nos sobreveio na Ásia. E aí ele diz, olha só, porquanto foi acima das nossas forças, ao ponto de desesperarmos até da própria vida. Uma pessoa que, debaixo de oração, recebeu uma missão de Deus para ir em tal lugar. E Paulo nos ensina isso. Eu, em todas as vezes que eu estou naquele sentimento de bifurcações da vida que eu tenho que tomar decisão. Quando eu me sinto muitas das vezes encurralado pelo sistema. Eu faço as minhas orações dizendo assim, Deus, tudo que eu tenho foi debaixo de oração. Tudo que eu tenho absoluta certeza que foi o Senhor que me deu. Deus, eu tenho passado por situações que às vezes tem até querendo, com o sentimento de roubar a paz, porque a situação de preocupação desespera. Mas aí eu oro e falo, Deus, tudo que eu tenho foi o Senhor que me deu. Deus, eu tenho certeza que eu estou nessa situação. O Senhor me colocou nessa situação. Então, se o Senhor me colocou nessa situação, eu descanso em Ti. E eu sei que é o Senhor que vai me tirar dessa situação. Esse é o sentimento que nós precisamos ter. É esse o sentimento que você precisa ter. Pastor, mas o que eu tenho, eu não fiz oração no começo. Eu não sei se é Deus que me deu. A Bíblia fala que não há uma folha que se desprenda de uma árvore sem autorização de Deus. Você pode ter certeza que Deus tem o domínio de toda a situação e o que está acontecendo sobre a sua vida foi sim com a mão permissiva de Deus. Pastor, mas está desesperador, não ignore. A situação está desesperadora, pastor. Vamos seguir o exemplo de Paulo. Diz, até o ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte. Talvez muitas pessoas já falaram que você não tem mais saída. Continua, para que não confiemos em nós, em sim no Deus que ressuscita mortos. Aqui ele está falando do poder de Deus. Não há situação que Deus não possa mudar, ao qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Amém, querido? Deus, Ele nos ensina nos dias que nós estamos vivendo, de situação de limites. Como eu falei, foi divididos em fragmentos. Falamos primeiro sobre resistência.
O irmão Lúcio falou sobre esse tema. Resistência. Seja resistente na linha do limite. Seja resistente, você vai tomar pancada, mas se mantém de pé. Às vezes você vai tomar paulada da vida, meu irmão, mas você vai orar e você vai falar, Deus me fortaleça, e Deus vai te fortalecer. Deus não te chamou para você desistir, Deus não te chamou para você voltar, Deus está te dizendo para você, siga adiante, porque eu sou contigo. Deus vai te capacitar e você vai vencer em nome de Jesus. Você vai vencer, meu irmão. Você não vai desistir, você não vai abandonar o barco, Deus não pulou do teu barco. O Senhor está com você. E aí continua, nós vamos voltar em 2 Coríntios, mas eu preciso trazer um texto aqui. João capítulo 15, versículo 5. Falando sobre a questão de multiplicação. Falando sobre milagre. E falando sobre andar na presença de Deus. Esse segredo de ser dependente, andar na dependência de Deus. João 15, versículo 5 diz, eu sou a videira e vós sois os ramos. Ele está fazendo uma comparação de uma planta de videira. É interessante, querido, que Jesus, eu como professor, eu fico apaixonado com a caminhada de Jesus. Porque em tudo ele tira para ensinar. Tudo ele tira para ensinar. Eu lembro bem que um dos meus filhos era pequeno. Na verdade, eu não lembro se estavam os dois nesse dia. Nós tínhamos ido pescar. E a gente estava naquela ânsia de ir pescar. E tem cada história de pescaria que eu vou te falar, só por Deus. Você empolga os guri e leva os meninos para ir pescar. Aí nós chegamos lá e jogamos a isca. E nada de puxar, não puxava nada. E você às vezes quer pegar ou só puxar só para agradar eles. Aí eles começaram. Aqui não tem nada. Eu acho melhor nós ir embora. E aí aquilo que você vai para tá estressado, vai pescar, se você às vezes não pesca, você fica mais estressado ainda. E aquilo começou a me perturbar. Os guris começaram a me incomodar nesse sentido. Não para vir embora, mas aqui não tem peixe, não sei o que e tal. Aí eu peguei e fui pro lado do ensino. Aí eu falei assim, vocês sabiam que a vida é igual uma pescaria? Aí eles olharam para mim e falei, E despertou o interesse neles. Aí eu falei assim, vocês estão vendo peixe? Aí eles falaram, não. Você consegue ver o peixe? Também não. E a gente lançou a isca aqui, nós estamos esperando o peixe. O que mais a gente quer é que a gente pegue o peixe. E vocês falaram que aqui não tem peixe. Vocês estão enxergando que não tem nenhum peixe aqui? Vocês conseguem ver? Não, pai. A vida é assim. Aí aqui nós estamos conversando, falando que não tem peixe. De repente, estica a linha. E é um super peixe. A vida, filhos, é dessa forma. Às vezes a gente vai lançar e a gente vai esperar. Mas não é no meu tempo, não é no teu tempo, não é no nosso tempo. A vida nos ensina como uma pescaria a ter paciência. Nós não estamos esperando porque você fica naquela ansiosidade de que o peixe venha pegar a tua isca, morder a tua isca e você pegar o peixe. E você fica naquela expectativa. Às vezes há muito tempo, querido, você está na pescaria da vida. Você está na expectativa há muito tempo de querer pegar o seu peixe. E eu quero dizer para você, da mesma forma, às vezes você não enxerga, mas você pode ter certeza, Deus vai trazer. Aqui em João 15:5 ele fala a comparação de Jesus. Eu sou a videira e vós sois os ramos. Acaba aí? Não. Aí ele continua. Quem permanece em mim. Qual que é o tema da mensagem de hoje? Andando na dependência de Deus. Na dependência de Deus é como se você tivesse conectado em Deus. É como se você tivesse conectado em Deus. Porque ele está fazendo um comparativo que nós somos o ramo e ele é a oliveira. E ele fala, se nós estivéssemos conectados nele, diz a palavra, quem permanece em mim e eu nele,
esse dá muitos frutos. Essa é uma das palavras de hoje. Não significa que você não vai passar por prova, porque o apóstolo Paulo ensina que ele passou por momentos de tribulação que foram desesperadoras. Mas a resposta veio. Volta um pouco em 2 Coríntios, agora o capítulo 12, o versículo 9 e o versículo 10. O apóstolo Paulo, como nós lemos lá, ele fala que nós não podemos descartar as nossas tribulações. E ainda aqui, em 2 Coríntios, agora do 12 ao 9, ele fala sobre o moldar, o versículo 9. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Preste atenção. Talvez você está começando a semana e você nem sabe por onde que vai começar. Mas uma coisa eu já tenho certeza de dizer para você. Você está começando no melhor lugar. Você está começando na presença de Deus. Em nome de Jesus, que os momentos que você está passando de provas, os momentos que você está passando de adversidades, de luta, sirvam de moldes, sirvam de ensinamentos, para que quando você estiver num próximo estágio, porque é assim, toda mudança de estágio vai requerer de nós sacrifícios, coisas que vai nos deixar exaustos, mas em Deus seremos renovados, porque aqui diz, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. E aí continua, pelo que sinto prazer nas fraquezas. Olha a fala do apóstolo Paulo. Ele está falando isso porque era um homem consciente, um homem que estava entendendo que Deus estava ensinando em toda e qualquer situação. E nós, cristãos, hoje queremos um evangelho fácil. Queridos, o evangelho não é fácil. O fato de eu estar aqui orando, buscando de Deus, e os irmãos juntamente comigo, nós vamos para a batalha daqui a pouco. E não significa que Deus vai nos isentar das provas, não, Deus vai nos capacitar diante dos problemas. Deus vai nos encorajar diante dos problemas. Deus vai nos dar uma unção que nós venhamos prevalecer no meio dos vendavais. Esse é o grande diferencial. E aí ele continua, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Quem que está falando isso, querido? O apóstolo Paulo. Das angústias por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Pastor, eu estou tão fraco. É aí que virá o poder de Deus para te fortalecer. Para a gente orar encerrando, eu quero citar Mateus capítulo 11, o versículo 28. E esse texto é um recado para mim e para você. Esse texto é para que nós venhamos confiar em Deus. Que nós venhamos colocar na presença de Deus. Sabe por quê? Porque tem muita gente aqui preocupada. Tem muita gente aqui desesperada. Talvez tem gente aqui que fala, é muito bonito quando ele fala, ele não sabe da minha situação lá no meu dia a dia. Eu não preciso saber, mas Deus sabe. Mateus capítulo 11, versículo 28, eu vou ler até o 30, diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Para quê? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Para quê? Quem aqui precisa do alívio? Meu Deus. Quem aqui precisa do alívio? O alívio é livrar você daquilo que você pensa que não tem saída.
o alívio é trazer uma situação de paz no meio daquela situação desesperadora. E nós somos levados, com a permissão do Pai, a muitas vezes situações de prova. Eu já citei esse exemplo que eu vou citar de novo, sempre vem isso em mente. Preste atenção, o Pai, Ele permite muitas das vezes nós passar por situações de prova, porque nas situações de prova a gente aprende a depender dEle. Eu lembro que de uma experiência que nós passamos, nós fomos entre Gramado e Canela, tem um ponto turístico, tem vários na verdade, mas tem um ponto turístico, que na verdade é em Canela, que é a Cachoeira do Caracol. Não sei se alguém conhece esse lugar. É muito bonito. E ele é tipo que nem a Chapada dos Guimarães, ele tem aquele fosso assim, muito lindo. Tem tipo o Véu das Noivas também, eu não lembro que rio que é, mas tem uma cascata, coisa mais linda, que é a Cachoeira do Caracol. E aí tem o parapente, você chega até o limite assim, e é aquele precipício. Eu não me lembro agora, eu não me recordo, mas é muito fundo. E a Universidade Federal do Rio Grande do Sul construiu do lado um elevador panorâmico. E esse elevador panorâmico que eles construíram equivale a um prédio de 20 andares. Então, para você ter uma ideia, o prédio do Itacolomi tem 20 andares. E aí ali eles vendiam o ingresso para você subir naquele elevador panorâmico. E era um elevador mais ou menos que entrava aí coisa de acho que 20 pessoas. E aí chega lá em cima e eles fizeram... Quem aqui conhece esse lugar? Alguém aqui já foi lá? E aí lá em cima tem uma plataforma. E aí nessa plataforma tem coisinha para vender. É um negócio de doido. Beleza. E eu detesto a altura. E o Pedro Paulo veio e falava para mim: pai, eu quero ir nesse negócio, pai, não sei o quê, não sei o quê. E como que o pai vai falar para o filho que ele tem medo? Aí eu falei: filho, não, filho, não vamos nesse negócio, filho, o pai está com a grana curta e tal, e que não sei o quê. Pai, vamos, pai, eu queria ir, queria tanto ir e tal. E ele era pequeno, ele certo tinha uns 8 anos mais velho. E o Marquinho estava no carrinho. E aí ele queria ir nesse negócio de tudo que era jeito. E eu falei: não, filho, eu não vou e tal. E a Cíntia falou: vai com ele. Eu falei: não vou, mas nem a pau, não vou nesse negócio, você tá doido. E aí ele pegou e falou assim pra mim: pai, você não quer ir porque você tá com medo, né? Rapaz, aí tipo o cara tirou pra louco, como diz, né? Como que o pai vai ter medo? Falei: você é bobo, rapaz? Que medo, pai? Você tá com medo? Tenho certeza que você está com medo. Eu não estou com medo, rapaz, você está louco? Então vamos nesse negócio. Não vou. Ah, você está com medo, não sei o quê. Pô, pai, você está com medo, pai, não acredito, pai. Pai, eu não estou com medo. Rapaz, o cara mexeu com a hombridade do pai dele. Eu fui lá e compramos o ingresso. Subimos no negócio. Ainda falei, coloquei todo mundo na fogueira. Falei: vai todo mundo. E subimos naquele trem. E eu subi, meu irmão. E eu fiquei bem no meio da plataforma do elevador, porque o elevador é grande, para entrar 20 pessoas e tal, tem que ter um espaço. E ele é panorâmico, então assim, ele é aberto, ele é vidro por todos os lados, né? E eu fiquei bem no meio do elevador. E aí aquele negócio e tal, aí eu olhei as instruções, fala: esse daqui foi construído com amortecedores nas bases, então conforme a força do vento, ele pode oscilar e tal, mas mantém a segurança. Falei: cara, ainda vai balançar o negócio. Aí eu bem no meio do elevador, eu fechei meus olhos. Meu irmão, você não tem noção. E aquele negócio subiu. E o guia foi explicando: talvez, tal, não sei o quê. E aí vocês contemplam. E tem aqueles que não tem medo. E chega lá, as crianças escoradas no vidro, assim: vem, pai, não sei o quê. E eu bem no meio. E o Pedro Paulo: pai, vem aqui. O Pedro Paulo no vidro e tal. E aí começou a subir aquele negócio: pai, vem aqui, pai, vem aqui. E o pai, que pai, que? O pai estava desesperado. E eu estava bem no meio. Só que aí quando chegou mais ou menos na metade, meu irmão, um prédio de 20 andares. Quando chegou mais ou menos na metade, a plataforma meio que fez assim. Aí o Pedro Paulo desesperou. Aí ele correu, veio e pegou na minha perna. E ele pegou na minha perna assim. E aí ele pegou e falou assim pra mim: pai,
eu estou começando a ficar com medo. Quase que eu falei para ele, seu besta, você colocou nós aqui, né? Aí ele falou para mim assim, pai, eu estou começando a ficar com medo. Aí eu falei, fica calmo, filho. Eu lembro que eu abracei ele, falei, fica calmo, filho. A minha vontade era falar, e o pai já está faz hora, né? Mas moral da história, o pai que levou o filho para aquele ambiente. E até então a situação não estava desesperadora. Não sei se você está entendendo o paralelo que eu estou fazendo. Mas chegou um momento que ficou desesperador para ele queria voltar. E ainda ele falou, pai, eu não quero mais. Falei, mas agora não tem mais volta, filho. Pai, eu quero voltar. A minha vontade era falar, eu também. E eu falei para ele, fica tranquilo. Fica tranquilo no sentido de que quem colocou nós naquela situação foi o pai. Eu sou o pai. Você está entendendo o paralelo? Amém, querido? Às vezes você está nos elevadores da vida e você está com a permissão de Deus. Então, preste atenção. Quem te colocou nessa porta, foi Deus. Quem te colocou nessa condição foi Deus. Então, se Deus te colocou nessa situação, Deus vai te tirar dela. Aí ele continua. Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Tudo um ensinamento. E aí ele fala, e achareis descanso para a vossa alma. Presta atenção, ele está falando de alma, ele está falando de emoções. A alma é onde traz a perturbação, a alma é onde traz aquele negócio da luta do racional com a emoção, aquela história de não vou subir no elevador, pai, você está com medo e não sei o que, aquela batalha, é a situação da alma, porque você está indo para uma situação de risco, uma situação de sentimento. Às vezes você está numa situação de sentimento, e aqui ele está falando sobre a alma, e achareis descanso para a vossa alma. E como que você acha o descanso para essa situação, descanso para a sua alma? Queridos, em nome de Jesus, Deus está no controle da situação. Diz, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu quero convidar você a ficar de pé. E eu quero fazer uma oração específica nesse sentido. O recado para você é, nessa manhã, descanse em Deus. Olha aqui para mim, descanse em Deus. Descanse em Deus. Olha para uma pessoa. Fala assim, descanse em Deus. Nós precisamos aprender com Deus, querido. Em nome de Jesus, nós precisamos aprender com Deus. O recado nessa manhã, para mim e para você, descanse em Deus. Vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados. O cansado e sobrecarregado não é só o cansaço físico. O sobrecarregado é que você está talvez num staff. Essa semana, eu profetizo em nome de Jesus, será poderosa sobre a sua vida. Será poderosa sobre as nossas vidas. Deus vai fazer infinitamente mais do que aquilo que você espera. Eu quero convidar você a vir à frente em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Eu quero orar com os seus pedidos. Pode já vir com o seu envelope.